Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, comentando tudo sobre a chegada de Danilo ao Flamengo aí. Ele já despediu aí da Juventus e agora tá chegando a Rio de Janeiro aí, né? Para acertar com o Mengão, o novo reforço aí, né? Junto com Jorginho, que também pode pintar, né? Que aí o Arsenal já teve a possibilidade de aceitar aí a vinda do jogador ao Mengão. Então, se está ao final, não tem sobre o Flamengo aqui. Se mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Tá aí a mensagem dele. O que, é que você falava, Lete? Eles jogaram juntos no Porto, no Atlético... Não, Atlético Paranaense não, na Juventus. No Santos. No Santos e agora no Flamengo. E na seleção? E na seleção. Eu acho uma contratação muito boa, né? Na sexta-feira eu até falei isso aí, porque ele pode chegar para poder suprir duas lacunas. E o Rick aqui, antes do programa começar, até eu não sabia disso. Ele já jogou, né, também, como volante também, né? Não, ele foi titular. O ano que o Santos ganhou a Libertadores. Eu não lembrava dele como volante, confesso aqui. Titular no meio campo. Então, assim, é um jogador polivalente que dá a opção ao Felipe Luiz de trocar taticamente, de rodar esse elenco do Flamengo, que é muito bom, né? De hora ele jogar como zagueiro, hora como lateral. Até mesmo, será que eu posso falar a palavra líbero ainda? Existe líbero no futebol? Pode. Ali, jogando ali como um líbero no futebol, enfim. As opções de defesa do Flamengo. E a gente coloca a defesa toda porque o Alexandre sai do lado, pode fechar como zagueiro, né? Dependendo de como você for usar aqueles 3 zagueiros de agora, você pode ter o Danilo mais pelo lado do campo, por dentro, ou saída de bola. Cara, com esse elenco aí já ganhou um pouco mais de corpo, né? Não, uma baita contratação. Ele pode jogar de zagueiro, ele pode jogar de lateral, ele pode jogar de volante, de segundo volante. A idade pesa, Lete? Para lateral, talvez? Eu acho que para lateral, sim. Eu acho que ele vai ser mais útil como volante e como zagueiro. Agora, só para as pessoas entenderem, ele não estava jogando mal na Juve. O Thiago Motta assumiu, não sei se foi um movimento dele ou da própria Juventus, está mudando todo o elenco da Juventus. O Juventus está trabalhando com um elenco muito jovem, muito jovem. Então, abriram mão do Danilo, que tinha até uma proposta do Napoli também, para ir para o Napoli. E ele escolheu o Flamengo voltar para o futebol brasileiro. Eu acho que é uma grande contratação. Pode não ser um jogador que vai decidir jogos, mas vai ajudar muito. Né? Ele tem um poder cognitivo, inteligente, um jogador com liderança, muito boa, muito boa. Ele é antagônico ao Wesley. O Flamengo não está contratando o Danilo para fazer a função que faz o Wesley, né? Obviamente. O que é uma virtude na montagem do elenco, sim, né? Exato, né? Melhor é ter 2 jogadores iguais. Iguais, né? É isso? Precisar Não tem o Varela ainda, né? Não, sim. É porque eu digo questão de característica, né? O Wesley é um foguete. Por exemplo, você tem o Wesley, o Alexandre fica mais. Quando você tiver o Ayrton Lucas jogando no Alexandre, você pode botar o Danilo na lateral. Mas não é um Flamengo se preparando para perder o Wesley em negociação, cara? Até pode ser, mas não com o Danilo. Eu acho que não é com a peça de essa oposição. necessidade. Acho que eles contrataram o Danilo com a oportunidade de mercado mesmo. Um jogador que pode entregar várias valências para o time. Desde a liderança, como um jogador que tem entendimento de jogo, leitura tática, pode fazer um terceiro zagueiro pelo lado direito, na atual Sim, é uma necessidade física. Do Flamengo. Pode né? fazer zaga com segurança, como ele fazia na Juventus ultimamente, e pode fazer meio. Lino, um jogador com mais de 10 anos de Europa, ele é importante para qualquer time. Independente da idade, ele tem mais de 10 anos na Europa. E é um jogador mas ele sério, chega cara. É um jogador competitivo, ele é sério, cara, concentrado, ele tem um projeto. Nesse ponto ele é meio, não estou comparando, mas ele é muito parecido com o Thiago Silva, ele sabe o que quer. Ele não vem aqui para chinelar, ele vem para trabalhar, para jogar. Entendeu? Não, e ele entra num time em que talvez ele nem precise ser titular de cara, né? Ele possa se adaptar com Léo Pereira, Léo Ortiz, de repente. Você acha que ele chega e já assume, assim, titular nessa defesa? Eu acho que ele chega e ele vai jogar eventualmente um jogo aqui, outro ali, ele vai participar do rodízio. Cara, gostei dessa ideia do Rick dele volante, hein? Porque assim, se você pensar que pode também perder o Pulgar, que já houve uma sondagem, ele faria muito bem essa função de primeiro volante, porque essa parte cognitiva que o Ramon trouxe de entendimento de jogo,
cabe demais para o Danilo. De passe, de movimentação, de entendimento de encaixes, de boa qualidade de saída de jogo. Ele fez muito isso na seleção, se você observar. Sim. Ora, ele vinha por dentro fazer quase um volantezinho, porque sempre tinha um ponta muito agudo. Ele vinha por dentro. Isso. Por causa dos nossos Exatamente. pontas. Mas, cara, o Pulgar... É difícil de você imaginar um Flamengo hoje, no momento, sem um cara como o Pulgar. O Pulgar, no jogo contra o Volta Redonda, né, no sábado, teve mais passes que o time inteiro do Volta Redonda. Só o Pulgar, cara, 108 a 105. Jogou muito. Ele carimbou todas, cara. Aquele O Flamengo teve muita bola no pé. Aquele passe dele vertical ali no meio campo, impressionante. E o Danilo, cara, as coletivas do Danilo são excepcionais, cara. A gente que acompanha a seleção, ele dá muita coletiva. Tá falando do Felipe ou do Danilo? Não, agora voltei a falar do Danilo. É muito bom ouvir o Danilo. Danilo, porque ele clareia as ideias, ele faz você pensar. Ele critica dirigente, ele critica quem ele acha que está agindo errado, ele não fica em cima do muro. Eu acho um personagem riquíssimo. Chega capitão, você acha? Bom. Cara, agora tem negócio de 3 capitães agora também no futebol brasileiro. Certamente eu acho que ele vai pegar uma vaguinha aí. Mas agora o Pulgar eu acho ótimo também. Agora a questão do que o Pulgar dizem que ele não quer ficar, né, depois do fim do contrato. É por isso que eu estou falando. Né? Dizem que ele não quer Mas eu ficar. faria força para segurar, cara. Olha o golaço do Plata. É outro que pode, nessa temporada, adaptado, né, cara? O Juninho também entrando, a estreia dele. Juninho é uma amostragem muito curta ainda. Foram 4 dias de treino só para o Juninho, uma ambientação. Claramente ele não está, óbvio, né? Não está entrosado com o resto do elenco. Enfim, teve um cruzamento que ele perde o gol de cabeça ali. Mas, assim, isso é normal, isso acontece. É um jogador que se movimentou pela coletiva que ele deu. Essa bola aí é que foi a que mais chamou a atenção. E essa bola do Arrasca aí? Credo. Pro Juninho, o Arrasca. Assim, pelo que ele falou na coletiva, as suas características, ele conseguiu mostrar um pouco ainda. É muito pouco pra gente avaliar o Juninho, né? Mas jogador de movimentação, jogador rápido. O Flamengo fez um movimento, fez um jogo muito bom. Muito seguro, muito tranquilo. Dos times aí da Série A que colocou seu time titular em campo, para mim, foi o melhor deles, junto com o São Paulo. O Flamengo, obviamente, o adversário do São Paulo era oferecia muito mais perigo, era o Corinthians, né, e o outro era a Volta Redonda. Mas o Flamengo muito seguro, cara. Foi um jogo muito Pulgar. Léo Ortiz e Léo Pereira foram meio armadores dessa equipe. Você consegue avaliar sem avaliar o adversário, entendeu? Isso. As ideias estão postas. Perfeito. Você sabe, o Flamengo é organizado, o Flamengo é um time que sabe por onde atacar, como atacar, quantos ficam, como é que é feita a recomposição. Se olhar o adversário, não adianta. Não vai conseguir ter uma leitura perfeita. Porque esses pequenos do Rio, eles não têm nem contra-ataque. Eles não contra-atacam, eles abrem mão de contra-atacar dos times do Rio. Pelo menos os que eu vi até agora. Então você tem que ver se as ideias do treinador em relação ao time grande estão postas. E o Flamengo está muito equilibrado. Eu acho que vai ser muito difícil você ter um jogo assim predominante contra o Flamengo, para qualquer adversário, que é um time que está muito ajustado. E você vê planejamento no que está fazendo o Flamengo, né? O fato de estar ajustando o time, de vir com formação, veio de pré-temporada agora. O Flamengo, a gente pode dizer que, pelo menos para esse desafio de Supercopa Rei, que chama agora, né? A Supercopa do Brasil, para a Supercopa Rei contra o Botafogo, a parte do Flamengo está sendo bem feita. Dá para notar isso? Sim. Claro. Tá? A gente se questiona sobre o enfrentamento com o Botafogo, né? Do outro lado vem um Botafogo que trabalhou com garotos, que também tem um planejamento. O Botafogo titular não jogou no ano. É uma incógnita. Vai jogar agora. Ele joga quarta-feira no Clássico Vovô contra o Fluminense. O Botafogo não tem técnico, está com um técnico interino. Eu acho que a chance que o Botafogo tem contra o Flamengo para mim é favorito nesse jogo. Não é porque o Botafogo ainda tem um grande time. Continua, mesmo perdendo o Almada e o Luiz Henrique, continua com um grande time. Só que não jogou ainda, não tem técnico. Então, qual é a chance que o Botafogo tem? Jogar de memória. O jogo de 2024, o time está mais ou menos escalado na cabeça do técnico interino. Então, se você ver o time do Botafogo vai jogar contra o Flamengo, vai ser John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon e Savarino, Arthur, que não sei se estreia quarta ou na final, eu acho que deve jogar na quarta já, Igor e Matheus Martins. É um time bom. Agora é um time que não jogou no ano, cara. Então,
você não sabe o que esperar. E não tem técnico. Então, por isso que eu digo, tem que jogar de memória, tem que tentar reproduzir o que fazia em 2024 e em 2025. Se vai conseguir, a gente não sabe. Agora, que o Flamengo pode conseguir, a gente já sabe, que a gente está vendo. Essa é a diferença. É a diferença de um time que já era montado. O Flamengo também não está inventando nada, não está trazendo nada diferente. O Botafogo já era montado, é o mesmo time, só que não tem técnico. Então, hoje, ele tem que jogar de memória, porque as ideias não estão postas. Você não tem técnico. Por isso que eu acho que... Eu entendo a demora do Textor, mas eu acho que ela passou do ponto. Porque quando começa a falar que a Supercopa, você não pode... o plano não era esse, senão não tinha encaminhado acesso com o Jardim. A Supercopa não vale tanto, porque é o seguinte, cara, eu até acho que não vale tanto mesmo. Você acha que vale mais que o estadual? Acho que vale mais que o estadual. Na minha cabeça, sim. Mas eu acho que vale menos que a Copa do Brasil, que é evidente, que brasileiro, que Libertadores agora. É o título, né? É ruim você dizer que vale pouco, que não é preocupante, que o resultado não é imperativo nesse tipo de jogo. Eu acho que você passa uma mensagem para jogador que tem mentalidade fraca, não estou dizendo para qualquer jogador, que perder é normal, entendeu? Eu acho que não acho um bom discurso. Como é que você acha que o torcedor do Botafogo está vendo isso tudo? Está apreensivo. Tenho conversado com alguns amigos, estão apreensivos. Claro que eles estão seguros, porque... O Led falou, tem uma base montada, a escalação, na teoria, é simples de falar, né? Eu acho que sem técnico e pelos jogadores experientes que tem lá, por tudo que fez o Botafogo em 2024, eles vão manter essa mesma ideia, essa linha de jogo, para esse jogo de quarta-feira e possivelmente para a final. Eles vão manter quem? O técnico ou o jogador? Os jogadores vão manter essa mentalidade. É um jogo de memória, né? É um jogo de memória, estão habituados a fazer. E que deu certo, né? Por exemplo, você olha esse jogo, Ramon, contra o Bangu, a vitória sobre 2-0. Ou você olha esse começo de temporada com o Carlos Leiria, né? É o interino que deve segurar o Botafogo agora no meio da semana. Se for preciso, vai comandar o Botafogo no fim de semana também, porque não está acertado ninguém. Se não chegar até lá, é o Carlos Leiria. Você consegue tirar o quê desse Botafogo? Falar em Flamengo, o Flamengo veio com a cavalaria, né? Pois é. Muito bem, com a volta do time titular, o Flamengo venceu o Volta Redonda 2-0, com a estreia do Juninho, que não é o meu marido, é o outro Juninho, né? Sei. E nem é aquele com a camisa do Vasco que botaram lá no Esse clube, aí né? jamais vai vestir a camisa do Flamengo. Muito bem, rodou. A primeira chance do Flamengo foi com Bruno Henrique, que invadiu a área e chutou para fora. Após cruzamento de Wesley, Michael tentou de cabeça. O Flamengo dominava o jogo. De La Cruz mandou na trave em cobrança de falta. E após belo passe de Michael para Plata, o goleiro Jean defendeu. E no rebote, o Robozinho mandou para o fundo do gol, 1-0. E após bobeada da defesa, Plata ficou com a bola e mandou colocado de fora da área. Golaço! Michael ainda teve outra chance, mas chutou para fora. Ayrton Lucas cruzou e o estreante Juninho cabeceou perto do gol. O novo atacante do Fla ainda teve mais uma chance após um belo passe de Arrascaeta, mas deixou a bola passar. O rubro-negro ainda teve mais oportunidades, mas faltava a pontaria. Final, Flamengo 2, Volta Redonda 0. Muito bem, boa tarde pra você de casa. Cadê o nosso Twitter? Manda aqui foto, mensagem. Quer mostrar sua mensagem aqui embaixo no nosso rodapé? É só escrever aqui, ó, hashtag SBT Esportivo, que a gente consegue colocar você na tela do SBT. Vene Casagrande, gostou do seu Mengão agora com o time titular? Boa tarde, Fernanda Boa Maia. tarde, Bem-vinda de volta oficialmente agora. Brincadeiras à parte. De verdade, você fez muita falta. Eu senti Não é muita brincadeira saudade isso. de vocês. Você é uma pessoa sensacional. De fato, você fez muita falta, embora o Flavinho tenha ido muito bem. Mas falando sobre o Flamengo... Você tá sem barba, Vene? Eu tô sem barba. Semana passada ele tava zerado. É mesmo? O pessoal falou, caiu de 35 para 32. O pessoal começou a dar parabéns pro SBT e tal. Depois o Thiago Life e o Cristiano Ronaldo comentando. Não, mas é sério. Falando sobre o Flamengo, gostei demais da estreia do elenco profissional na temporada de maneira oficial, né? Porque teve o amistoso contra o São Paulo. Taticamente falando, pra mim, foi perfeita a atuação do Flamengo. Em todos os sentidos, seja no setor defensivo, no meio de campo e também no ataque. No meio de campo, quero destacar a atuação do Pulgar, jogou muita bola no meio de campo, comandou o meio de campo do Flamengo. Na zaga, gostei demais do Léo Ortiz. A gente já pôde perceber que por que o Felipe Luiz optou pelo Léo Ortiz e não pelo Fabrício Bruno, que hoje já está
até no Cruzeiro pela saída de bola dele, um jogador extraordinário. Alexandre, por exemplo, dando passes, quebrando a linha adversária a todo momento, inclusive ele sempre tenta achar o Bruno Henrique. Um ponto que me chamou a atenção foi o Bruno Henrique. Eu acho que fisicamente falando, ele não está no seu ideal. É óbvio que individualmente falando, alguns jogadores erraram, o que faz parte, né? O primeiro jogo na temporada. O Ayrton Lucas entrou muito bem no segundo tempo. Gostei da estreia do Juninho. Ficou cerca de 34 minutos em campo, buscando sempre o jogo. Ele acabou perdendo uma boa oportunidade de estufar a rede, mas ele perdeu porque ele se colocou bem no lance. Gostei do Arrascaeta entrando no segundo tempo. A gente pôde ver um Arrascaeta fisicamente falando longe do ideal, mas tecnicamente falando ele é um craque, várias jogadas de efeito, sensacional. Então, de maneira geral, gostei demais do Flamengo, mas eu quero destacar a tática do Flamengo, a parte tática do Flamengo. Para mim foi impecável, nada a melhorar, foi uma boa estreia. Muita gente fala assim, o Volta Redonda, o time fraco. Não, o Volta Redonda errou muito porque o Flamengo forçou o erro do Volta Redonda. Sim. E a gente pôde ver uma marcação sob pressão. É o Flamengo que terminou a temporada 2024 com alguns reforços caseiros, porque o Felipe Luiz ele vai ter à disposição dele jogadores que ele não teve no fim da temporada passada. Então, acho que é para o torcedor rubro-negro ficar confiante aí para essa temporada. Lembrando que o Felipe Luiz está com uma longa invencibilidade, ele não perde desde outubro. Então, são vários jogos, são vários dias. São poucas derrotas também, se a gente pensar. Ele só teve uma derrota até agora, que foi justamente essa, obviamente, contra o Fluminense. Então, assim, gostei demais desse primeiro jogo do Flamengo de maneira oficial na temporada. A sensação que a gente tem, Pedrosa, é que o Felipe Luiz, ele tá pronto, desde que ele chegou no ano passado, né? Sim. E a gente percebia, quando ele ainda era jogador, a curiosidade, a tentativa dele de já estar ali naquela questão técnica, naquela área técnica, na conversa, no bom papo. Então, ele já chega com uma bagagem que na prática, vamos dizer, entre aspas, ele não tem no profissional, mas parece que tem, porque de fato, como jogador, ele já estava com esse olhar, e isso faz toda a diferença. Sim, eu acho que no caso do Felipe Luiz, a sorte encontrou a competência. Porque a maioria dos técnicos não vai ter a oportunidade de treinar o time que há poucos anos ele tinha parado de jogar. Então ele conhece de cabo a rabo todos os jogadores do Flamengo, todas as características pessoais, profissionais, táticas, físicas, o que um jogador tem que acertar aqui, o que o outro jogador tem que acertar ali. E quando eu digo sorte, é pela sorte de ter começado a treinar o Flamengo, mas a competência que ele fez para poder se preparar para esse momento é tudo, obviamente, que a gente tem que sempre classificar aqui o Felipe Luiz como um cara que é do mais alto padrão. Ele tá chegando numa nova safra de treinadores brasileiros e eu acho que ele vai crescer muito na carreira dele ainda. Mas ontem, além de tudo que o Vene falou e que eu concordo, eu quero destacar o Michael, cara. Que boa partida do Michael ontem na partida contra o Volta Redonda. A todo momento conseguindo na ponta esquerda gerar jogadas, mas interessante também isso tem dedo do Felipe Luiz, como ele se apresentou no meio em algumas oportunidades para poder construir o lance. O Gonzalo Plata é um jogador que, para mim, por mais que a gente tenha várias discussões aqui, no final das contas eu acho que ele vai ser titular absoluto do Flamengo nessa temporada. Tem o Luiz Araújo voltando, tudo bem, mas o Gonzalo Plata tem tudo para crescer nessa temporada. Enfim, é um jogo que... Ele é um definidor. Ele é um cara muito bom de bola, ele parte para cima, ele tem velocidade que o futebol moderno pede, ele é forte, alto e rápido. Isso é muito raro no atleta. Então eu acho que o Gonzalo Plata é um jogador que vai crescer ainda mais. E para finalizar, eu não acho o Volta Redonda um mau time não, tá? Eu acho o Volta Redonda um time ok. É um time de Série B, é um time competitivo. A questão é que os jogadores do Flamengo, junto com o Felipe Luiz, alcançam um nível muito alto realmente. Ô, Vene Casagrande, esse negócio de drone, cadê o barulho de drone? Não é drone, não é? Esse é drone seu? Não sei, eu tô com Não, não é meu não, não é meu não. Pra ser justo, não tira o barulho de drone. Não é drone do Vene Casagrande, mas... O Danilo vem mesmo pro Flamengo? Aí a gente fala que ele é o quê? Que ele é zagueiro? Que ele é lateral? Como é que a gente chama ele? A gente vai chamar conforme aquilo o Flamengo deseja que o Danilo exerça lá no Flamengo. E é o quê? Zagueiro. Ele está sendo contratado para ser zagueiro. Óbvio que a qualidade dele como lateral também, porque ele joga como lateral, fez essa função durante muito tempo e faz ainda né? Na seleção brasileira. Óbvio que ele pode quebrar o galho eventualmente ali nessa posição, que eu acho uma posição carente do Flamengo, porque tem o Wesley, titular absoluto, mas o Varela, eu acho que não é um reserva de luxo, digamos assim. Então o Danilo, ele pode sim fazer essa função. Mas te respondendo, Fernandinha, ele chega para ser zagueiro no Flamengo. E a gente já pode falar isso. Ele chega, como tá? Ele desembarca nessa terça-feira, por volta das 23 horas. Na quarta-feira realiza exames e depois ele assina o contrato válido por 2 temporadas, com a possibilidade de estender por mais um através de metas. Um jogador que chega livre ao Flamengo, 33 anos. Eu vou dar minha opinião se é uma boa contratação ou não depois que eu tiver acesso aos valores,
porque não adianta a gente falar assim, é um jogador que está chegando de graça. Não, não é de graça. Ele vai ter um salário alto, ele vai ter, com certeza, luvas altas, então, com certeza, vai gerar um alto custo ao Flamengo. Mas, individualmente falando, tecnicamente, ele é uma baita contratação no futebol brasileiro, eu acho que ele vai render bastante ainda. Então, óbvio que se a gente falar apenas do Danilo, sim, ótima contratação. Mas os valores, Vene, eu ainda não tenho. Então, por conta disso, eu não vou chegar aqui e vou falar na frente das câmeras, ótima contratação do Flamengo. Tudo depende dos valores. E se for um valor altão? Você acha que é uma ótima contratação, Pedrosa? Quanto que é um valor altão? Hoje um altão acho que é 1,5, né? Não, 1,5 é um ótimo valor pro Danilo. É um ótimo valor. Passou de 2 milhões, já tem que começar a pensar. Eu acho que Mas será que são mais de 2? Eu não duvido que seja não, Fernando. Sério mesmo? Não duvido nem por um instante. Jogador que era pretendido pelo Napoli, que inclusive é um dos líderes aí do campeonato italiano. A gente tá hoje com o mercado brasileiro muito inflacionado. Eu acho, vamos relembrar aqui, eu acho que a última vez que a gente começou a ter esse mercado que depois não sustentou, os times não sustentaram e a gente colhe frutos hoje, né? Sim. Eu acho que foi ali no início dos anos 2000. Até 2005, aí a gente começou ali em 2013, começar a ver um reajuste salarial, e aí os 50 mil passou a ser um salário para um jogador mediano, 100 mil, 150 mil. Os tetos de 800 mil era um salário altão. O maior exemplo disso é o Rony. Com certeza. É o maior exemplo disso. Ele recusou uma proposta de 1 milhão e 200 mil do Fluminense. É o maior exemplo. E ele estava pedindo 1 milhão e 600. Então, assim, é uma loucura completa, tá? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é só pra eu falar. Eu acho assim, o Danilo é top, tá? Ele é um jogador top. Ele chega pra tá ali no time titular do Flamengo, na minha visão, ao lado do Léo Ortiz, fazendo uma dupla de zaga de nível altíssimo. Até mesmo se o Wesley, por exemplo, foi negociado no meio do ano, ele pode fazer aquela lateral direita tranquilamente, até pelo Felipe Luiz saber que o Danilo também é um jogador extremamente inteligente. Ele, pessoalmente falando, não à toa, ele era o capitão da seleção. Eu não acho que o Danilo esteja na seleção brasileira pelo futebol que ele apresenta apenas. Eu acho que o Danilo está na seleção brasileira porque ele ainda é um líder dentro daquele grupo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, une esse lado técnico com o lado da liderança de um grande jogador que passou por Porto, Manchester City, Real Madrid, Santos e agora vai para o Flamengo, além da própria Juventus. É um jogador com a carreira maravilhosa. O ponto é, esse cara vai custar mais de 2 milhões de reais para os cofres do Flamengo? Aí você já tem que pensar nessa situação, se é uma ótima contratação ou não. Porque se ele vai custar mais de 2 milhões de reais para os cofres do Flamengo, ele vai ter que mostrar em campo que ele é uma ótima contratação. Que ele é um excelente jogador, eu não tenho dúvida. Agora, se você vem com um jogador que mesmo estando sem custos, recebe mensalmente 2, 2,5 ou até mais, cara, ele é zagueiro. Ele não é centroavante que vai definir jogo. Porque se você vai pagar um valor alto desse, esse cara tem que te definir jogo. Ele tem que fazer gol, ele tem que te dar 3 pontos, ele tem que te dar classificação. Não que o Danilo não possa fazer isso. Mas o ponto é, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões no zagueiro, cara, é muito dinheiro. Cara, eu vou dar a minha opinião. Eu gosto. Assim, foi o que você falou, perfeito. Se der resultado em campo. E eu vou trazer um exemplo prático. No Botafogo, a gente tem um salário altíssimo que é do Alex Telles. Sim. Um cara com muita qualidade técnica, ele pega na bola, você vê que o cara é diferente. E eu acho que é o caso do Danilo, né? Não é de seleção à toa. Não tá ali porque caiu de paraquedas. Claro. E a experiência, a bagagem do futebol europeu que é tão intenso. E aí um cara que pega a bola numa final de Libertadores, bota ela na marca do pênalti e bate com uma beleza, uma liderança interna, uma confiança. Ele traz um olhar de vencedor. Com certeza. Então eu acho que se a gente já tá trabalhando com futebol inflacionado, então que venha um cara que não vai ser só uma entrega dentro de campo. Porque eu não sei se dentro do Flamengo tem um exemplo. Qual? Que inclusive é muito amigo do Danilo, que é o Alexandre. É a mesma situação. Para mim é a mesma situação, o mesmo cenário. Na chegada do Danilo... Mas eu acho que, só para complementar o que a Fernanda falou, o cenário do Alex Telles é diferente do cenário do Danilo. O Flamengo já tem esses grandes jogadores. O Botafogo precisava de mais grandes jogadores nesse sentido. E não que o Botafogo não tivesse excelentes jogadores. É essa bagagem. Perfil. O Flamengo já tem. O Danilo, agora, saindo um pouco da parte financeira, vamos falar um pouco do futebol, o Danilo vai proporcionar ao Felipe Luiz algo que eu acho que o Felipe Luiz quer muito, que é a variação tática. Porque com o Danilo, ele vai conseguir jogar de 3 zagueiros, eventualmente. Aí ele bota o Alexandro,
jogar aqui no lado esquerdo da zaga, o Danilo no lado direito e o Léo Ortiz, que ele é apaixonado pelo futebol. O Léo Ortiz, não à toa, o Léo Ortiz vem mostrando isso dentro de campo. Aí ele bota 3 zagueiros, libera o Wesley, libera o Ayrton Lucas, meio de campo a gente já sabe. Vai dar essa possibilidade e ele variar o esquema. E o Felipe Luiz, ele não é engessado. Pelo contrário, ele varia a todo momento. Sim. E assim, até uma variedade que você... É claro que a gente hoje tem um futebol que a gente está falando de 5 substituições, mas sim, paralelamente a isso, um futebol altamente intenso, uma quilometragem altíssima que um jogador corre. Quantos jogos a gente tem nesse calendário? A gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas é ter essa versatilidade em que você pode fazer uma mudança tática sem levantar a placa de mudança, de substituição. Sim, porque sim. E também está falando de 3 caras, o Alexandro, o Léo Ortiz e o Danilo, que tem uma saída de bola impecável. Sim. Sim. Né? Não só defensivamente, falando de 3 zagueiros, mas falando de saída de bola. Você começa a dar um jogo sutil e altamente agressivo defensivo, que era uma qualidade assim altíssima. Eu achei uma boa contratação do Flamengo. Não, eu também mesmo acho. Mesmo se ele ganhe 2 e... Vocês não tem grana? Não, não é assim. Não tá assim, não é assim, não. Peraí, você assim, tem grana, você fica rasgando dinheiro à toa? Não é isso, não. No final das contas, gente, caro é jogador que não entrega. É verdade, entendeu? Pedrosa. Se ele entregar, ótimo. Não, é isso, é isso. Caro é jogador que não entrega. Só que, Pedrosa... E tem um monte. Tem um monte. A gente não sabe se ele vai entregar. Esse é o ponto. Por isso que eu preciso ser muito frio na minha análise. Ninguém tem certeza que o Danilo vai dar certo no Flamengo. A chance é grande? Enorme. Enorme. É um cara que sabe jogar futebol, é um cara que não vai ter dificuldade de adaptação ao Rio de Janeiro, pelo contrário, ele tem vários amigos no elenco, o próprio Felipe Luiz. Então, assim, a chance é muito grande. Agora, eu não posso virar aqui na frente das câmeras, aqui no SBT, e falar, com certeza o Danilo vai dar certo. Não tem como eu fazer isso. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa tá repercutindo tudo, né, e reage aí à chegada de Danilo ao Flamengo, que já acertaram aí, né. Só falta chegar no Rio de Janeiro para assinar aí o contrato, o tempo, o salário, tudo isso, né. Chega amanhã, então o Flamengo já está preparando tudo, anúncio para essa chegada do jogador, que vai ser muito importante, né. Conversou sobre a situação de ele jogar ser zagueiro ou ser lateral. Eu acredito que ele vai chegar como zagueiro, né, mas com a possibilidade de se tornar também um lateral, né? Por quê? Porque o Wesley, ele está sendo muito cobiçado pelos times da Europa e não vai durar muito tempo aqui no Brasil, não. Ele é novo e a escassez de laterais está muito grande, né? Então ele vem se desenvolvendo aí e vem crescendo ainda mais, né? Ainda mais que o Flamengo tem uma mídia muito grande, né? Então acaba chegando em outros times europeus com facilidade. E com isso, né, quando oferecer 35 milhões de euros até 40 milhões de euros, o Flamengo vai aceitar de imediato e não tem como segurar esse valor, né? Um lateral, então a chegada de Danilo pode também ser efetiva, porque tendo um jogador à altura ali que possa suprir até o Flamengo contratar outro, vai ser excepcional. Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal se você gostou e até o próximo vídeo.